As crónicas de João Portelinha da Silva, que arranca às quartas, entre vozes e sotaques, onde a lusofonia se encontra. Para a Rádio Portimão e Rádio Universidade Federal de Tocantins FM. Venham comigo, estimados ouvintes, até uma terra que parece ter sido espalhada pelo Atlântico. Vamos a Cabo Verde. 10 ilhas, montanhas e muito mar. Um mar tão imenso que em Cabo Verde talvez nunca tenha sido apenas paisagem. O mar foi caminho, o mar foi separação, foi promessa e saudade, foi fuga e regresso, foi aquilo que levou os filhos para distante e que deixou as mães esperando eternamente. A literatura cabo-verdiana tinha influência dos europeus, mas uma geração decidiu mudar tudo. Olhar para o povo que entre a estiagem e o oceano inventava todos os dias uma maneira de continuar existindo. E assim nasceu, em 1936, uma pequena revista. Pequena no tamanho, mas imensa no destino. Chamava-se Claridade. E talvez poucas palavras tenham sido tão exatas, porque Claridade não foi apenas o nome de uma revista. Foi uma ruptura. Foi o instante em que Cabo Verde começou literariamente a olhar para si mesmo. Os homens da Claridade compreenderam que era preciso falar da própria identidade. Entre os nomes desse movimento estava Baltazar Lopes da Silva. Foi professor, filólogo, escritor, homem de letras. Ele nos brindou com uma das obras fundamentais da literatura das ilhas, Chiquinho, que foi não apenas a história do menino, foi o romance em que Cabo Verde deixa de ser cenário e torna-se personagem. Ali estão também as grandes feridas das condições de Cabo Verde. Porque há povos que vivem sobre a terra, mas o povo cabo-verdiano vive com os pés na ilha e o pensamento do outro lado do mar. É um livro que dá a Cabo Verde a possibilidade de reconhecer o seu próprio rosto. Mas Claridade também teve uma voz poética decisiva, a voz de Jorge Barbosa. Com ela a poesia cabo-verdiana desceu dos salões imaginários e caminhou pelas ilhas. Jorge Barbosa compreendeu que Cabo Verde não precisava fingir ser outra coisa. Fez da condição insular uma condição poética e transformou aquilo que parecia limitação em matéria de literatura. Havia ainda outra voz fundamental, Manuel Lopes. Foi escritor, poeta, contista, romancista, é um dos grandes pilares da Claridade também. Foi ele quem escreveu uma das obras mais poderosas da literatura cabo-verdiana, Os Flagelos do Vento Leste. Aí a seca deixa de ser apenas um fenômeno da natureza, torna-se tragédia, desespero, deslocamento, torna-se morte, mas também revela algo extraordinário, a resistência, porque continuar vivo também pode ser uma forma de poesia. A verdadeira grandeza da Claridade foi ter revelado Cabo Verde a si mesmo e fez ecoar uma pergunta que atravessa toda a história das ilhas. Ficar ou partir? Partir para sobreviver. Ficar para pertencer, partir porque a terra nem sempre alimenta, ficar porque o coração não abandona, partir levando a ilha dentro de si, no seu peito, ficar olhando o navio a desaparecer. E nesse ponto encontramos uma ideia marcante da literatura cabo-verdiana, o paz-argadismo, o sonho de uma terra distante onde a vida pudesse melhorar. Mas existe uma tragédia escondida em todo o sonho de partida. Porque quem parte nem sempre deixa de pertencer. O corpo vai, a memória fica, o navio parte, a mãe espera. Talvez por isso Cabo Verde tenha produzido uma literatura profundamente marcada pela saudade. Não uma saudade passiva, uma saudade geográfica, histórica, familiar, existencial. Esses 3 escritores são, na verdade, 3 maneiras de dizer que Cabo Verde existe. Há revistas que deixaram de ser publicadas, mas nunca deixaram de estar na consciência coletiva, porque a verdadeira claridade não é apenas aquilo que ilumina uma sala, é aquilo que permite a um povo enxergar-se. Depois da claridade, Cabo Verde já não aceita que outros lhe digam quem ele é.
Porque há libertações que começam muito antes dos hinos, muito antes das bandeiras, e mesmo sem tiros. Começam com um povo que descobre a coragem de contar a própria história. Essa história começou a ganhar uma nova luz, quando uma revista pequena recebeu o nome inesquecível de Claridade. Até a próxima crônica, seus ouvintes.